lá. E aí, nós paramos no momento que tem aqui um versículo de Miqueias que fala assim, 4, 9 a 10, que fala: Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está a dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairá da cidade e habitarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. E é o seu descendente que ferirá a cabeça do seu inimigo. É aquele que vai sair do teu útero, é aquele que vai ser gerado pela tua dor, que vai pisar a cabeça do inimigo, e não você. É por isso que pode parar, que a tua... Eu isso aqui antes e Deus não tinha me trazido essa consciência do que ele está dizendo agora. Eu não sei se vocês lembram que ontem a gente falou muito sobre essa coisa da dor e comparou muito com a mulher grávida, né? E aí, como se antes ele tinha falado assim, recuse-se lá no início da 78, ele fala, recuse-se a anular o plano dele, Deus, por causa da sua dor, suporte-a como uma mulher ao dar à luz. E aí agora ele vem fazer a associação com a parte da palavra de Deus que fala sobre o nascimento do filho varão. E aí ele diz, é o seu descendente, é o descendente da mulher que vai ferir a cabeça do inimigo, e não você. É aquilo que nós deixarmos ser gerado de bom a partir da nossa dor, é que vai ferir o inimigo. Olha a importância de nós não pararmos. Porque o que o inimigo de Deus quer fazer, quando ele nos faz sentir muita dor e nós vivemos num processo, é que a gente pare. Olha só hoje, eu estou vivendo hoje um exemplo concreto disso. E aí, nós que podemos ou não decidir se nós vamos parar com os desafios ou não, ou se a gente vai continuar, né? Então, ele fala assim, é por isso que não pode parar até que dê à luz tudo o que Deus plantou em você. Eu lhe digo, dama, levante-se. Há um rei em teu útero e ele está infundindo vida em seu espírito. Ou seja, aquilo que está sendo gerado no nosso ventre está trazendo vida para o nosso espírito, que é a parte da nossa essência, a nossa parte celestial, é algo que tem de celestial em nós, é o nosso espírito, é uma parte de Deus que habita em nós quando nós cremos. Olha o poder do que está sendo falado aqui. É o filho do destino, o descendente de amanhã e o vento da expectativa. Não aborte, nutra essa criança, abrace-a, alimente-a, mas não a perca. Oh Deus, ela é o rei, o Cristo em você, a esperança e a glória. Quando ele fala assim, o Cristo em você, a impressão que eu tenho é porque assim, o que Cristo fez por nós, ele foi à cruz, ele se sacrificou, né? Ele deu a vida. Então, assim, a palavra Cristo, ela tem um significado agora, eu não estou exatamente lembrando, mas para mim que é, pelo que eu lembro, é que aquele que foi à cruz. Então, assim, qual é a cruz que hoje eu estou carregando? Qual é a cruz que hoje você está carregando? E que você, né, vai permitir passar por esse processo para que dê a luz a esse rei que já está dentro de você. Vou continuar a leitura porque ele explica bem depois sobre isso. De fato, você compreenderá que tudo de que precisa para sobreviver já está em algum lugar do ventre esperando o nascimento. Ou seja, está em algum lugar dentro de mim e de você esperando não só ser gestacionado, mas sair de você, deixar vir fora. Sair dessa incubadora que está gerando no seu ventre. Em resumo, você está grávida da sua própria libertação, ou seja, o poder está em você. O próximo empurrão poderá ser aquele que a livrará de todo o seu passado. Começou a busca da mulher que quer entregar à sua geração uma virtude distinta. Ela é a fusão de Eva e Sara, ou seja, Eva, aquela que cometeu o pecado, e Sara, a mãe, né, dos filhos da promessa. A renovação, né, dos filhos de Deus por meio, né, de Abraão e Sara.
toda a sua geração será abençoada mediante a sua sobrevivência. Em cada geração e cada cultura, há poucas mulheres tão bem dotadas que até os críticos aplaudem e derramam lágrimas em memória delas. Então, ele vai falando, essa mulher é tão distinta que até os críticos aplaudem e derramam lágrimas em memória delas. Essas são as mães das massas. Nem sempre chegamos a conhecê-las, mas observamos a sua influência sobre o mundo. Foi a mulher que influenciou. Vai pensando aí quem foi essa mulher. A excelência dessas mulheres pode ser observada pelas lentes de uma câmera, é vista por intermédio da imprensa e cumprida em seus filhos. Essas são as damas de companhia. Oi. Peraí. Quem tá com... Por favor, feche. Porque hoje eu estou impossibilitada de fechar áudio aqui. Estou com poucos recursos aqui à mão. A excelência dessas mulheres pode ser observada pelas lentes de uma câmera, é vista por intermédio da imprensa e cumprida em seus filhos. Essas são as damas de companhia que compõem o séquito da rainha. As damas cuja força delicada e o comportamento digno transcendem as nossas diferenças e calam as nossas críticas. Essa mulher, ela é aquela mulher que a força dela, olha só, a força dela é delicada e o comportamento é tão digno que transcende a diferença que há entre as pessoas, né, dela e das pessoas, e calam as críticas. Vimos lampejos de mulheres realmente fascinantes. Mulheres que têm olhos sábios e o toque amável que aquece a nossa alma, como leite quente servido por uma avó nas noites insônias. Essas mulheres, oriundas de vários ambientes e sugerindo opiniões e percepções morais diferentes, possuem um elemento requintado que transcende a diversidade. Elas nos mostram como sobreviver ao sofrimento e suportar a tristeza. Sua força não diminui os homens, afirma-os. Quantas mulheres hoje estão querendo competir com os homens? E aqui ele fala que essa mulher, a força que ela tem, essa força de delicadeza, de um comportamento diferente, um comportamento que é refinado, que cala a crítica, fala que essa força não diminui os homens, ela afirma-os, ou seja, ela complementa, ela fortalece, ela patrocina os homens que estão ao redor dela. São delas os seios dos quais eles extraem a esperança. Ou seja, ela é mãe, ela gera. São as mães dos poderosos. Têm sido as mães da criatividade na vida de alguns a quem jamais chegarão a conhecer. Sua serenidade provoca reverência. Oh, gente, é tudo que eu peço a Deus. Senhor, me dá muita serenidade. Peço tanto isso para Ele. São as estrelas na noite das suas gerações. Não podemos senão concordar com a verdade das suas palavras e cruzar as mãos na sua presença. Lembro-me de minha mãe, uma mulher amável, com forças para construir um lar e poder para criar uma família. Recordo os dias da minha juventude. Eu gosto quando o autor descreve as experiências dele, porque ele traz as referências e ele mostra exatamente como ele foi formado, de onde ele veio, qual foi essa mulher que influenciou a vida dele a tal ponto para ele se tornar esse homem. E é sobre isso que ele está falando. E aí, eu e você podemos, como mulher, fazer a reflexão. Eu tenho sido essa mulher? Eu posso aqui encontrar um padrão de mulher que eu posso me inspirar. Porque talvez você não tenha conhecido uma mulher desse nível, uma dama, como essa que está sendo descrita. Mas você está ouvindo falar de uma. Então, você pode trazer isso para o seu repertório, eu diria, né? Porque, enfim, nós, né, tiramos dentro de nós todos os tipos de personagem. A questão é, eu tenho um repertório para saber que comportamento me vestir? Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes nós só conseguimos usar aquilo que nós temos como percepção. Se nas minhas lentes isso aqui não faz parte do meu repertório, não tem como eu reproduzir um comportamento como esse. Eu nunca nem vi. Onde é que eu vou me inspirar? Sabe? E a nossa geração hoje está carente dessas influências. Realmente, mulheres femininas, mulheres que usam da força, da sensibilidade, enfim. Aqueles foram dias em que o lar era uma realidade, não um mito.
O lar era uma realidade, mais representado na tela da televisão do que na vida dos espectadores. Minha mãe pertencia a uma era de graça que desafiava a economia. Era uma dama, não por causa da abundância dos bens que possuía, mas da abundância de classe que demonstrava. Posso ver ainda o vestido simples, engomado, que pedira por meio de um catálogo. A cintura fina e a saia esvoaçante cobertas por um avental, enquanto caminhava pela casa como se fosse um castelo. O hotel que eu estou aqui é um castelo, ó. Legal. Ela parecia não notar que o teto tinha goteiras, o chão rangia e a porta da tela precisava ser conservada. Mesmo assim, emprestava à casa uma essência de feminilidade, transformando o prédio deteriorado em um ponto de atração que nos levava a querer voltar para casa. Olha só, eles tinham uma condição muito humilde, mas ela transformava esse lugar em um lar, independente das circunstâncias. Olha o quanto que a gente pode aprender, né, com ela. Por mais humilde que fosse, era o nosso lar. Minha mãe era a dama que fazia a casa tornar-se um lar. Meu pai comprara a casa e foi tudo o que pôde fazer. Ele a comprou e minha mãe a transformou em lar. Os lares não podem ser comprados, eles devem ser criados. Criados pelo coração de alguém que tenha os ingredientes do amor e da orientação familiar. Olha que coisa linda. O que é que faz um lar? O amor e a orientação familiar, os quais misturados à meiguice e à sensibilidade criam uma áurea sobre a cabeça dos filhos e flutuam em suas mentes até a idade adulta. Gente, olha o poder, a força que nós mulheres temos, a missão grandiosa que nós temos de, apesar de todas as circunstâncias adversas, nós transformarmos a nossa casa em um lar. Isso aqui, para mim, assim, me constrange. Isso aqui me constrange, porque eu fico pensando, né, realmente como fazer isso no dia a dia. E é por isso que aqui está falando sobre uma mulher equilibrada. Porque essa mulher precisa ter a cabeça muito no lugar e muita oração, muito discernimento em Deus e no Espírito Santo para conseguir trazer todo esse equilíbrio para o lado dela, porque não é, ela é a alma da casa. Eu e você somos a alma. Como donas das nossas casas, nós somos a alma da nossa casa, nós transformamos em um lar ou no império das trevas. É forte. Em termos simples, o que eu quero dizer é que você não precisa de um ambiente de cetim prateado para ser uma dama. Não precisa formar-se em uma universidade para ser uma mulher sábia. As damas não podem ser definidas simplesmente pela posição ou pela condição social. Algumas são casadas e outras solteiras. Algumas cuidam dos serviços domésticos, enquanto outras são profissionais. Talvez seja a sua autopercepção mais do que qualquer outro empreendimento materialista que as cria. É bem provável que a mística que enamora os homens e prende o coração das crianças seja criada pelo seu espírito. Não tenho certeza. Tudo o que sei é que posso perceber os primeiros traços dela no riso da minha filha. Posso senti-la no toque da sua mão em meu ombro quando estou cansado. Posso vê-la em seus olhos castanhos escuros, profundos e brilhantes. Ela já está fazendo o curso Dama 101. Suas aulas começaram e as provas estão próximas. Ela deve ser protegida não só das ameaças físicas, como também dos ataques emocionais. Esses ataques podem ser devastadores e provocar incomensurável sofrimento. Devemos proteger nossas filhas para que possam tornar-se mulheres excelentes. Devemos proteger as nossas filhas, as nossas pequenas. E assim, sempre que eu vou lendo agora, eu tenho uma referência da minha sobrinha, que é uma criança de 1 ano, e ela vai lá em casa, assim, e é um sorrisinho tão lindo, tão meigo, assim, é tão perfeito. Eu vejo assim como Deus ele faz as coisas assim, não tem nem como explicar, né? Eu sei que quem tem criança aí perto sabe a energia de vida, de alegria, como é que eu posso dizer? Até falei para o meu marido outro dia, assim, a sensação que tem é que a criança ela preenche a casa, né? Ela chama a atenção em todos os aspectos, assim, uma alegria.
numa coisa que só aquele sorrisinho a gente já para e fica bobo, né? Assim, com aquela alegria toda. E é a gente aprender realmente a proteger, né, essas nossas pequenas para que um dia elas possam ser essas mulheres excelentes. E essa proteção, ela é física e ela é, como tu acabou de falar, principalmente emocional, né? Evitar que ela tenha tanto contato com os conflitos não resolvidos, né? Principalmente do casal. Então, assim, a importância de você se tornar íntegra durante esse processo do casamento, e até como a Maria do Carmo também colocou, a importância, né, de você passar um tempo a mais como casal, para depois só você ter filhos, justamente para esses ajustes acontecerem, para depois virem os filhos, e para cada um estar íntegro em si, para que quando a criança vem, ela possa ser instruída nos melhores caminhos, sem aquelas lacunas emocionais, sem aquelas feridas interferirem e levarem esses padrões para elas, padrões negativos de comportamento, sabe? Então, para mim é primordial, eu acredito que é como a Gleucha falou na abertura aqui, esse livro é um livro que, se mais pessoas tivessem acesso a ele antes, talvez muitas filhas não viveriam, não repetiriam os padrões das mães que estão participando aqui, né? Talvez agora as filhas são grandes e não tenha mais tanto como mudar, enfim, mas é um livro para ser muito compartilhado por esse aspecto. E aí tem aqui o capítulo sobre a dama, um jardim particular. Alguém quer falar aí? Já está tendo alguma percepção, alguma decisão, alguma coisa que veio assim para você e você já gostaria de compartilhar? Deixa eu ver quem mais está aqui, a Juliana e a Marinha. Não? Você tomando decisão, gente, estão fazendo, tendo ações mais assertivas, refletindo o que, é que vocês querem mudar. Meu afilhado de 2 anos fala que vai me proteger, coisa mais linda. Vocês estão me ouvindo? Hã? Estão conseguindo me ouvir? Eu não sei se o meu vídeo mexeu aqui, mas pode falar, que eu estou ajustando aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, Dani? Sim, pode falar. Então, tu falou aí que o garoto disse que ia proteger, né? A Alguém. Imaculada. Então, aí eu lembrei que meu neto, ele fala assim para mim, vó, quando eu me formar, que ele disse que vai ser um doutor, quando eu me formar, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, eu quero viajar com você, para você conhecer vários lugares. Eu digo, tá bom, filho, eu vou mesmo orar para o Senhor te abençoar. E ele gosta muito de estudar. Ele disse, vó, eu vou estudar muito, vou me formar cedo. Ele tem 11 anos só. Muito inteligente ele. Eu quero me Muito formar bom. e vou cuidar da senhora. Eu digo, tá bom, meu filho. E tu falando de criança, né? O quanto criança... as crianças realmente são simples. As crianças são verdadeiras. As pessoas que são mais verdadeiras são as crianças. São puras, são inocentes. Estou falando do sorriso, né, da tua sobrinha. Eu me lembrei dele, porque eu criei, praticamente eu criei ele, porque quando ele nasceu, eu estava junto com minha filha, eu participei do crescimento dele até aqui, então eu sei tudo da vida dele. Foi a E dama inspiração para ele. Tem isso, sido. isso, exatamente. Então, para ele eu fui uma dama, né? Uma certa, eu fui assim uma dama. Lastimo, fico triste por hoje, como tu disse, eu não conhecia esse livro. Se eu tivesse esse conhecimento do livro antes, eu teria criado minha filha de uma maneira diferente. Hoje não posso mais voltar e para ensiná-la, né? É complicado isso, não tem como, é impossível. Mas eu disse, Mas não se culpe, porque Deus te permitiu acessar no momento certo que Ele tem para você.
Então, assim, se antes você não teve a oportunidade, amém, né? Como eu disse aqui no início, eu também queria ter conhecido, começado esse processo aqui antes. Quanta coisa da minha vida também seria diferente, mas eu conheci um determinado tempo, foi o tempo que o Senhor preparou para mim. E eu creio que o tempo é dele, né? O tempo, o controle das coisas são dele, ele sabe de todas as Verdade. coisas. Agora Então, é o que eu e você vamos fazer a partir do que nós estamos acessando agora, deixando, né, a culpa, essa coisa que nos prende ao passado de forma negativa para trás e plantar agora as boas sementes. Quais são as boas sementes que estão sendo plantadas nos nossos corações para que o que a gente acha que foi erro no passado sirva só como aprendizado e a gente ensinar a fazer diferente a partir de então, né? Porque o que você acha que você não consegue mais ensinar para sua filha, você ainda consegue, sim. Você não vai mandar, você não vai manipular, né? Você vai orientar, você continua sendo mãe. Filho é para a vida toda, né? Independente do que ele, né? Pode falar, mas Eu é, queria dizer bem rapidinho assim, os pais não erram. Nós tivemos os pais que merecemos e como eles eram naquele momento. A mesma coisa eram nós, sabia? Eu digo também isso. Se eu soubesse criar como hoje eu trato meus netos, mas naquele tempo não era assim. Então a gente não tem que se culpar, não. Nenhum pai errou, nenhuma mãe errou. Fez do jeito que sabia fazer naquele momento, né? Hoje a gente pode ter outra cabeça, tá bom? é verdade, é isso mesmo. Faz muito sentido para mim também. Pois é verdade. isso, vamos lá. A Dama, um jardim particular. E aí ele começa com Cântico dos Cânticos 4, 12 a 15, que fala assim: quem aí tem um livro também, se gostaria de ler, também a gente pode fazer esse rodízio, tá? Fica tranquila aí a gente para e vai comentando. Aí quem quiser também coloca a mão aí, se estiver com o livro. A minha noiva querida é como um jardim particular, como uma fonte que é só minha e de mais ninguém. Você é como um pomar carregado de frutos preciosos, cheirando aos perfumes mais raros, nardo e açafrão, cálamo e canela e outros tipos de pó perfumado, mirra e aloés e muitos outros perfumes deliciosos. Você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes tão refrescantes quanto os riachos das montanhas do Líbano. Ó, que descrição maravilhosa. A dama é um campo fértil. Seu terno coração é um solo arado, há pouco que aguarda a semeadura. Ela tem em si o potencial da reprodução em massa. Sua mente é a incubadora de sonhos e o útero da grandeza. É irrigada quando ama e se desidrata ao ferir-se. Olha só, é irrigada quando ama e desidratada ao ferir-se. Os que a amam a enriquecem, e os que buscam dela a despojam, e os que abusam dela a despojam. Aqueles a quem toca participarão da sua colheita. Ela será o fim da fome de alguém. É um jardim. É o lugar onde se sacia a fome, onde os famintos se fartarão. É o lugar onde o solo rico produzirá alimento fértil e as vidas se enriquecerão por meio dela. O ponto focal daqueles que a amam e a inveja absoluta dos que não lhe têm amor. A dama é verdadeiramente um jardim de amor e um campo em potencial que deve ser plantado com cuidado. Ela é tão vulnerável como o solo recém-lavrado. Aviso a dama. Tenha cuidado com o que planta em seu jardim. Ou melhor ainda, tenha cuidado com quem permite semear em seu jardim. Há coisas que não desejará ver plantadas em seu coração e em sua vida. A Bíblia nos ensina que as palavras são como sementes. Sempre que pronunciadas, produzem frutos. As nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca são sementes. Faz nos lembrar que nós cristãos somos gerados pela palavra. Isso significa que a nossa salvação resulta das palavras que semeamos em nós. Olha só por que a gente não deve olhar para o passado e falar de culpa, por que a gente não pode olhar para coisas ao nosso redor e estar trazendo sentimentos negativos e trazendo falas de irritabilidade, né, de desespero, de angústia, é por isso, porque elas estão plantando algo em nossa vida, no nosso jardim particular. Esse é o motivo da pregação ser tão poderosa. Ela é palavra, é semeadura.
Quase todas as grandes mudanças na história aconteceram como resultado de palavras pronunciadas. Se a história se altera por meio de palavras, pode ter certeza de que os indivíduos também se transformam mediante o poder delas. Uma canção de Niná faz a seguinte pergunta: Maria, Maria, rebelde, como vai o seu jardim? Essa é uma pergunta séria que todas as Marias devem responder. Como vai o meu jardim? De onde vieram essas coisas que cresceram em minha personalidade e corrompem a integridade do meu propósito inicial? De onde veio esse joio na minha vida, essa erva daninha que corrompeu a minha personalidade? Você já olhou e pensou, como foi que eu cheguei nessa situação? Quem aí já chegou numa situação que se perguntou, né? Meu Deus, como foi que eu vim parar nisso? Como foi que eu vim parar nessa situação? E aí ele fala, já viu parte da sua personalidade ficar sufocada pelas ervas daninhas das experiências negativas? Maria, Maria, você é rebelde. Como chegou a ser assim? Eita, gente, eu me lembrei de uma cena, nem vou contar agora para avançar mais na leitura, mas depois eu falo. Aí ele cita Mateus 17, 27 a 28 e fala assim: Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Se tu jogou só uma semente boa, de onde é que vem esse negócio desse joio, essa erva daninha que está nessa plantação? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Os sentimentos de revolta nascem, às vezes, das sementes plantadas pelas situações adversas. Elas são geralmente semeadas por pessoas e influências que nem sequer ficam para a colheita. Olha só, pessoas que aparecem no meio do caminho, jogam sementes, não vão participar da tua colheita, mas elas semearam o joio na tua vida. Olha só isso aqui. Você se vê ceifando coisas que não plantou, colhendo coisas que não plantou. Cada caso, relacionamento ou envolvimento extraconjugal que experimentou como mulher deixa algo para trás. As sementes que brotam de cada acontecimento nem sempre são facilmente arrancadas. Eu não vou deixar de falar isso aqui, que me veio agora esse pensamento e eu tenho que compartilhar, que é o seguinte, quando ele fala aqui, cada caso, relacionamento ou envolvimento extraconjugal, ou seja, fora do casamento, tudo aquilo que é fora do casamento é uma semente plantada, como ele cita aqui. É uma semente plantada difícil de ser arrancada. E aí, o que é fora do casamento é no namoro, e é no extraconjugal, se está casado, e é fora do casamento. Qualquer coisa fora do casamento, qualquer envolvimento extraconjugal, é uma erva daninha plantada. É o que a palavra fala, é o que o autor está falando aqui, mas cada um, né, considere isso diante do Senhor e do Espírito Santo. Você é um jardim, mas só o tempo dirá o que a colheita vai produzir. Só o tempo vai dizer. Se não gosta do que está crescendo, veja o que foi semeado. Então, ele fala assim, a tua responsabilidade é olhar o que está sendo semeado, né? Então, se você não está gostando desse resultado, olhe, observe o que foi plantado para gerar essa semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como seu jardim cresce na verdade. As sementes semeadas em sua vida é o que o fazem crescer. Se quiser mudar o que está crescendo, tudo de que precisa é mudar o que está sendo plantado, ou pelo menos quem está fazendo o plantio. Proteja diligentemente o seu solo das sementes corruptas. Muitas mulheres continuam sofrendo por causa de palavras irrefletidas, inoportunas. É perigoso permitir que as pessoas derramem seus males em seus campos. Quantas pessoas estão falando coisas que não tem nada a ver e às vezes você deixa que a pessoa fale uma coisa, até mesmo falando sobre a sua identidade? Enfim. Então, o que ele está dizendo aqui é não deixe que isso aconteça. Eles crescerão em você muito depois de elas terem ido embora.
As sementes que você vê crescendo no campo da sua vida foram plantadas pelas circunstâncias ou por pessoas que disseram coisas a você. Eu a aconselho, com pisca-alerta e sinais de neon, a guardar o seu jardim com todas as suas forças. Então, ele diz assim, ó, grifa aí, bota um sinal de neon, faz tudo o que for possível, mas guarda o teu jardim com todas as tuas forças. De quê? De pessoas e circunstâncias, né? De palavras irrefletidas sobre a sua vida. Tenha cuidado ao dar permissão para alguém falar em sua vida. É perigoso receber conselho das pessoas erradas. Você deve evitar os que plantam sementes negativas e humilhantes. As sementes são piores do que os incidentes. Elas duram muito e dão fruto durante anos. Olha só isso aqui. As sementes são piores do que os incidentes. Porque essas sementes, elas duram muitos anos, né? Dão frutos e que duram muitos anos. Aí ele cita Provérbios 6, 16 a 19, que fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª coisa é acrescentada, não como adendo, mas como clímax para tudo o que Deus despreza. Ele aborrece mortalmente os que plantam sementes de discórdia. Gente, é interessante como às vezes até você passando na rua, se você vê uma pessoa brigando com outra e se você se conecta de alguma forma com aquela confusão, aquela energia passa ou não passa para você? Sinceramente, você já viveu uma situação que você nem estava envolvida com aquilo, você entrou num lugar e a pessoa está só com cara feia e brigando. Aquela energia não conecta para você? Não é? Então, assim, isso é uma semente que é plantada. Só que quando a pessoa fala algo diretamente para você e emocionalmente aquilo te fere, você ancora, aquilo vai gerar um fruto na tua vida. E esse fruto pode durar muito tempo. É isso que está sendo falado aqui. A semente da discórdia pode não passar de uma sugestão ou implicação, porém, uma vez plantada, lança raízes e se alastra como uma infecção, crescendo como erva daninha e sufocando todas as flores do seu jardim. Essas palavras são sementes que produzem raízes amargas e envenenam o jardim. Há coisas que seria melhor você não ouvir. Examine a sua vida e arranque o mato plantado pelas palavras de outros. Substitua-as pelas palavras de Deus, pois essa palavra plantada no solo fértil de um coração aberto extermina as sementes da negatividade inatas em você. Há coisas que deve estar disposta a eliminar. Extirpe-as rapidamente. Palavras de ódio e ira produzem frutos de amargura e desconfiança. Remova essas sementes antes de germinarem e lançarem raízes. Se as pessoas ao menos compreendessem que o abuso nem sempre é físico ou sexual, um dos abusos mais difíceis de curar é o verbal. Ele é mais mortífero e perigoso do que qualquer outro. Infelizmente, muitos dos que atacam com palavras fazem isso com a certeza de que não serão processados, pois trata-se de um crime raramente percebido ou levado ao conhecimento de outros. E realmente, só quem passa por abusos verbais sabe o dano, o malefício, quanto isso causa, assim, é como se fosse uma dinamite dentro da pessoa, principalmente se isso for na fase da infância, mas em qualquer fase da vida. Aquilo causa, assim, uma dinamite interna que parece que aquela voz fica ecoando durante tanto tempo, e esses são os frutos, né? O comportamento que você faz baseado nessas vozes vão ser frutos na sua vida. Para alguns, não passa de um jogo de inteligência. É uma oportunidade para os que se especializam em palavras perversas mostrarem sua esperteza e rirem com a de superioridade ao observar o resultado. É pena que não compreendem que a língua deles é rápida para ganhar o debate e letal para destruir o adversário. Se você for uma vítima, corra para a palavra de Deus e elimine as palavras de ódio.
Se for o réu, encontre outro meio para aliviar a sua frustração. Suas palavras são mortais, mais poderosas que uma arma. Elas machucarão a alma e deixarão cicatrizes no espírito. Sinto que ainda hoje alguns de vocês podem ouvir as palavras mordazes que apagaram todo o sucesso e escarneceram de cada conquista. Essas palavras as perseguem como fantasmas. Em algum ponto da sua vida, alguém disse coisas pesadas que se alojaram em seu espírito. Repito, vá para a palavra de Deus. Só Ele pode remover as sementes que produzem o fruto da sua infelicidade. Você precisa ter condições de seguir em direção a coisas maiores na sua vida. Precisa ser o jardim que nutre o mundo e alimenta a sua alma. Plante a semente de Deus e colherá as recompensas de uma vida inteira. Eu não sei na experiência de vocês, mas assim, na minha experiência como cristã, eu dependo de desfrutar da palavra de Deus todos os dias. E hoje foi um dia que eu acordei, já foi fazendo um turbilhão de coisas para poder organizar para a viagem e tudo. E foi um dia que eu não consegui parar ainda para eu desfrutar da palavra, para eu ler a palavra. E fica assim, como se fosse assim, um vazio dentro de mim, eu fico inquieta. Porque eu preciso dessa voz nova que me fala sobre quem eu sou em realidade e não em sombra, porque o que tem nessa terra, o que as pessoas veem sobre nós é tudo sombra, um dia vai passar, mas o que é real é o que Deus fala que nós somos. E é por isso que a gente precisa ser renovada na palavra dele, né? Toda vez que alguém tiver plantado algo ruim, a gente precisa realmente se renovar na verdade. E a verdade, a palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, para mim, né? E aí eu estou falando das minhas crenças, mas se também não fizer sentido para você, tá tudo certo, né? Uma hora que você precisar, se você recorrer a esse caminho, eu tenho certeza que você vai ouvir essa nova voz. Mas essa voz, ela não grita, ela sussurra. Então, você precisa estar perto para você ouvir, né? Então, o que o sussurro fala? E aí você precisa não só estar perto, mas estar atenta. Então, o que ele fala para você? Diferente do que o mundo falou, né? Ixi, minha página virou. Vou continuar aqui rapidinho. E fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede. Olha o que Deus fala sobre nós. O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Essa mulher, ela sabe administrar o tempo, né? A vida dela é muito equilibrada. Olha o tanto de coisa que ela faz. E faz com excelência ainda. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Olha só, ela não é excelente só pelo que ela faz, mas ela gera, pela influência que ela gera até no marido. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa.
Seu marido a louvo, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, ou seja, tu a é ainda mais. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Quando ele fala aqui, essa enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que me vem aqui é que essa mulher, tudo que ela faz de forma excelente e virtuosa, não é porque ela é boa, ela é incansável, não é nada por ela, é porque o padrão dela de excelência é naquele que diz assim: tudo o que fazei como ao Senhor. Então, é a visão que eu trouxe que eu procuro trazer para a minha empresa e também para a minha vida. Sempre que eu me lembro, né, de alguma coisa que eu vou fazer para o meu marido, eu vou fazer para alguém, mas eu vou fazer com excelência, como se fosse o Senhor. Por exemplo, eu estou fazendo aqui com você, mas eu quero fazer com excelência porque é como se o Senhor estivesse aqui ouvindo sabe, ele está participando aqui junto. Então, se eu vou limpar a casa, é como se eu estivesse fazendo para o Senhor entrar lá e ele, né, e ele está naquele lugar. Se eu vou fazer um trabalho, uma palestra, sabe? Então, assim, se todas nós levarmos essa excelência no fazer, como se fosse, quando a gente está fazendo algo como se fosse para o Senhor, eu tenho certeza que tudo seria, sabe, ainda melhor. E eu espero que todos já tenham essa visão, né? A mulher verdadeiramente boa já é uma esposa antes de se casar. Não serão os chás de noivado, nem os livros que produzirão o que não, nem os livros que produzirão o que não lhe é inato. Há em seu íntimo um dom único que a torna exemplar. Ela é uma mistura cuidadosa, calculada de força e vulnerabilidade, refinada e frágil, forte e estável. É uma mulher generosa, cujo alvo na vida se estende muito além de suas próprias necessidades de realização e se ancora no sentimento agradável que brota ao tocar a vida de outras pessoas. Essa mulher realmente todos os aspectos. Para produzir um anel radioso de noivado, é preciso começar com uma pedra lapidada e brilhante. Não é possível usar qualquer tipo de pedra e transformá-la num anel de casamento. Os critérios são muito específicos. A joia deve ser de qualidade superior, caso o anel deva cintilar ao longo da vida com esplendor e vitalidade. Os critérios para a esposa são igualmente específicos. Ela cuida das necessidades alheias, sendo capaz de realizar-se ao dar e compartilhar de si mesma com outros. Ser esposa implica mais do que simplesmente ser mulher. Nem toda mulher é uma esposa, por isso a Escritura declara: o que acha uma esposa, acha o bem. Provérbios 18, 22. Essa passagem seria ridícula se a questão fosse simplesmente encontrar uma mulher. A busca de uma esposa constitui um desafio tão provocador quanto cavar uma mina para encontrar um diamante, como uma gema de boa qualidade. Essas características devem ser inatas na mulher. Não podem ser compradas nem aprendidas, não podem ser forçadas nem formuladas. A boa esposa é um diamante, um tesouro que precisa ser desenterrado. Qualquer outra coisa é uma imitação. Ela pode brilhar por algum tempo, mas não demora muito, até que se quebre como um pedaço de vidro que realmente é. Muitos homens insensatos se atiraram de cabeça na vala do desespero, tentando criar uma joia com uma pedra comum. Sábio é o homem que, como minerador, ele sabe que só pode esperar descobrir o que Deus já criou. É preciso buscar a pedra especial e, ao achá-la, ela será sempre apreciada. Ele deve saber que as coisas que aparecem com facilidade em geral também ficam facilmente manchadas. Senhor, ajuda-nos a encontrar o tesouro que já criaste nas mulheres. Em algum lugar há uma esposa excelente, esperando para ser descoberta. É ela que vai ser usada pelo Senhor para abençoar a vida de algum homem excelente, de quem será a ajudadora idônea. Ela é o ingrediente que falta para completar a visão dele. É uma mulher de muitos recursos. Seu solo é rico, embora a sua terra possa ser estéril.
Quando ele plantar a sua grandeza no solo fértil dela, ela irá florescer, pois é um composto rico de vários potenciais preciosos. Muitos deles ela poderia ter alcançado sem ele, mas ao se unirem, um deve completar o outro. Deixa eu ver aqui como está o tempo. Eu vou finalizar nesse parágrafo aqui. Observe bem, ó pretendente, que fica à espreita em horas tardias, esperando por aquela que completará a sua vida. Ela tem um tesouro oculto em seu íntimo. Pode ser um tesouro enterrado, pode estar enterrado debaixo de sofrimentos, segredos, cicatrizes e temores, mas continua sendo um tesouro. Encontra-se quase sempre oculto por trás de um exterior rude que age como um disfarce e às vezes desanima os homens que normalmente cavariam febris para encontrá-lo. A busca começou e a grande necessidade da mulher excelente. Encontrá-la significaria que o homem acertou na loteria da vida. Mantê-la e cuidar dela enriqueceria a sua existência ao máximo. Só a presença dela já lhe dará uma sensação de riqueza tão opulenta que o homem acumula ganhos e juros elevados. No espaço de um momento, ela é um tesouro a ser admirado. No espaço de uma vida, é um investimento que rende dividendos para todos com quem entra em contato. Tem como adorno diamantes nos olhos e rubis no sorriso. É a pedra jaspe do dia e o rico ônix da noite. Seu valor não pode ser calculado no piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. É então que o homem saberá que ela é autêntica e não falsa. É na crise que esse homem sabe quem é essa mulher. É nessa hora que a vida retrata tão bem a diferença entre uma pedra de imitação e um diamante. É nas crises da vida que a própria dama começa a compreender a magnitude da sua criatividade. E aqui eu poderia dar vários exemplos da minha vida. Um deles, não sei se minha mãe está aqui perto para escutar, mas assim, por exemplo, vou citar o exemplo da minha família. O meu pai, quando ele estava com minha mãe, a gente tinha uma vida assim muito boa. A gente tinha tudo. Tinha vários carros, meu pai comprou lancha, a gente tinha casa boa, terreno, outro terreno, um sítio, não sei o quê. A gente tinha muitos bens e muitas coisas. E eu creio que tudo isso era porque ele tinha uma mulher virtuosa do lado. Porque quando ele, né, deixou a família, ele saiu para encontrar esse caco de vidro, sabe? Que só brilha, só brilhava, mas de perto, quando ele apertou, só cortou. Porque na crise ele entendeu que aquela não era a mulher para ele. Mas, enfim, já era tarde, né? Já tinha perdido tudo aquilo que ele tinha conquistado durante o casamento. E aí, hoje é muito triste olhar para essa história e entender que, né, que realmente, assim, foi uma coisa que chacoalhou a vida da nossa família, mas talvez, né, se isso não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui falando para vocês, não teria buscado, né, me desenvolver para solucionar essas dores todas que foram deixadas nas marcas desse relacionamento disfuncional, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que o que está aqui é exatamente a história da minha vida em vários aspectos. Então, tem coisas que eu ainda não me sinto tão à vontade de simplesmente abrir, assim, né, para as pessoas, mas... E também até porque não cabe só a mim, né? Foi uma coisa que eu assisti como testemunha, como disse outro dia aqui no livro, mas não fui eu a personagem principal da história, então não tenho nem o direito, assim, de falar com detalhes. Mas eu tenho certeza que não sou só eu que tive uma experiência parecida, tenho certeza que vocês conhecem outras mulheres perto de vocês que também eram essas virtuosas, né? Que o marido, quando estava ao lado dessa mulher, tinha tudo e de repente ela saiu do lado dele e ele não tinha mais nada, né? Então, assim, aqui cabe realmente a importância da gente olhar e saber o valor que uma mulher tem, né? Do quanto ela pode construir um lar de verdade. Quanto ela tem, só a mulher tem esse poder.
Só a mulher tem esse poder. É incrível demais. E assim, claro, obviamente, a força de um casal, né? Da unidade entre os dois. Mas eu digo assim, porque a mulher traz uma visão que o homem não consegue ter sozinho. É incrível, é incrível. Cada um, com certeza que tem a sua experiência. Pode falar, dona do Carmo. Veja, eu estava pensando o seguinte, esse livro, esse autor precisava escrever um livro para mostrar aos homens o valor da mulher, porque a gente reconhece o nosso valor, mas pouquíssimos homens reconhecem essas características, essas qualidades da mulher. Nós estamos estudando o nosso valor, mas os nossos companheiros sabem como deveria, né? Principalmente num país como o nosso, e no Nordeste, onde tem os homens mais machistas e tal. Então, eu acho que o autor deveria escrever um livro para que os homens, os maridos, refletissem tudo isso, né? Tanto das qualidades deles, do papel deles, como conhecer o que é uma mulher virtuosa. O que é que vocês acham? Olha, olha a Marleide. Eu vou deixar a Marleide falar, porque ela quase não costuma falar aqui. Fale aí, Marleide. Eu concordo, dona do Carmo, é isso mesmo. A gente sabe o valor que a gente tem, mas muitos homens, eles não reconhecem o valor da mulher. E seria muito bom mesmo que tivesse um livro que mostrasse a ele o valor da mulher. Tanto e também Até mostrasse o tem, valor viu? deles também, né? Tem. Até tem, assim, tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme chamado Corajosos. Vocês já viram esse filme ou não? Ele Eu já é vi. justamente um exemplo para homens sobre a paternidade. E aí, se eu não me engano, tem o livro. Eu sei que tem a versão feminina também dos Corajosos em livro. Eu até tenho o livro e é maravilhoso. Mas eu acredito que tem, assim, um livro para os homens, sabe? Mas, assim, sabe de uma coisa que eu até coloquei no grupo, né? Como seria bom, até coloquei, acho que foi ontem, não foi que eu coloquei no grupo, como seria bom se os homens também, né, tivessem essa busca pelo desenvolvimento humano, né, quisessem avançar nessa área. Eu digo porque eu mesmo, meu marido, assim, eu entrei na jornada, estou há quase 5 anos, né, me desenvolvendo, buscando sempre me aperfeiçoar, levar o melhor para os meus clientes. Mas o meu próprio marido, assim, ele não quer fazer os cursos, ele não quer essa mudança. E no início eu ficava assim chateada, eu queria que ele fosse comigo, tal. Só que aí depois eu entendi que assim, cada um tem o seu tempo, sabe? E enquanto você quer mudar o outro, porque aí foi a hora que caiu a minha ficha assim, eu estava querendo mudar ele, e eu entendi que eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. Então, quando eu mudo, né, eu mudei meu posicionamento, eu mudei minha, né, minha forma de falar. Tem muita coisa que eu ainda preciso e quero, mereço ser aperfeiçoada, porque eu mereço ter um casamento de excelência. Então, tem muita coisa que eu ainda quero mudar. Eu estou no processo, eu vivo o processo, eu quero viver esse processo a minha vida toda, ele não acaba, né? Mas eu vejo assim o quanto eu já avancei, o quanto eu melhorei. E assim, mesmo assim, eu vejo que ele gosta, ele vai comigo quando eu vou ministrar a palestra, ele sempre está lá passando os slides, mas ele está lá, mas é bom porque ele está sempre escutando alguma coisa, né? E tudo. Mas ele não tem essa vontade. Para ele, se ele ficar no videogame dele, para ele tá bom, entendeu? Eu já acho assim um desperdício de tempo e tal, mas para ele, ele acha que isso é bom para ele, é o descanso dele. Eu respeito, eu respeito. Só isso, só posso fazer isso, só posso orar, colocar meu joelho no chão, consagrar o Senhor e mudar a mim mesmo. O resto, só Ele pode fazer por ele. Mas, E Daiane, eu acho nós que somos... quando... Que, pode falar, Marleide. eu acho, Daiane, que quando a gente muda, aos poucos a gente vai mudando tudo ao redor da gente, porque as pessoas vão vendo, né, o nosso comportamento e vão mudando, mas também a gente, como você falou, tem que respeitar, porque o que às vezes é muito bom para a gente, para o outro não é tão bom, né? E Uhum. desde que haja respeito entre os dois, tá tudo tranquilo. Exatamente. Mas quando você evolui, você quer que o outro evolua, né? Mas cada um tem seu tempo, né? E cada um tem a sua personalidade, né?
E eu vejo que essa questão de respeitar também o tempo do outro é uma coisa onde o Senhor acaba nos aperfeiçoando, porque nós mulheres, nós somos muito adiantadas. Pode olhar, uma vez eu li uma pesquisa que falava assim, que geralmente a mulher era 2 anos à frente de um homem que tinha a mesma idade, mas a maturidade emocional era de 2 anos à frente. Hoje, eu acho que está ainda mais avançado, porque essa pesquisa, sei lá, deve ter lido há uns 7 anos atrás, hoje está muito mais avançado. Por quê? Porque é como se os homens eles estivessem ficando cada vez mais estagnados ali, pelo menos assim, não todos os homens, tá? Eu vou olhar para alguns homens que estão ao meu redor e eu vejo assim, que eles meio que muitas vezes param no tempo e as mulheres ficam lá. Por exemplo, os cursos de inteligência emocional que eu faço. Quando eu vou olhar quem está nos cursos, gente, 80% da sala é mulher. Mulher. Eu fiz um curso de Master Coach, tinha 40 e tantos alunos, mais ou menos. Acho que tinha o quê? Uns 10 homens. O resto era tudo mulher. Então, assim, né? Mas eles só vão quando eles estão assim, sabe o que é? Na gota d'água. Olha, eu não sei se vocês têm noção o quanto tem de homem destruído emocionalmente. É um negócio gritante, gritante. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum, assim, ou atender algum homem, eu vejo assim, meu Deus, quanta debilidade esses homens estão tendo hoje de autoestima. Só que eles não expressam, eles não, quer dizer, eles expressam, só que eles não falam. Eles expressam através de vícios, de outras coisas que a gente, mulher, precisa estar muito atenta. E aí é viver a missão, é entender o propósito da união daquele casamento, de que Deus colocou aquela pessoa na tua vida, qual foi o propósito de Deus, o ajuste que Ele quer fazer em mim, quando Ele me deu a pessoa que está do meu lado, sabe? Porque sempre tem ajuste a ser feito. E aí, quando eu olho para os ajustes em mim, aí eu, sabe, a jornada fica mais leve, porque senão eu vou olhar só para o problema. E aí, tudo que eu foco vai o quê? Vai expandir. Eu falo isso porque eu já sofri com isso muito tempo, mas graças a Deus, Deus começou assim a restaurar minha visão, tirar as escamas dos meus olhos e entender que eu precisava mudar. Eu merecia mudar para eu ser aquilo que Deus me chamou para ser. E pode ter certeza que aquilo que Deus quer gerar em você, Ele vai te permitir passar por aquela dor para você gerar o resultado que Ele deseja em você. Toda vez que eu e você passamos por dores, acho que às vezes é muito fácil a gente olhar para o cisco do olho do outro, né? E assim, ai, mas fulano tem defeito assim, tem defeito assim. Vixe, ó, hoje eu estou num dia que eu poderia falar aqui 1000 coisas para vocês de uma jornada que eu digo assim, bora vestir a camisa da humildade. Porque, olha, a mulher, ela foi criada por Deus com uma sensibilidade extraordinária, numa dose necessária para aquela vida, não só para aquela vida, mas para aquela família, porque a mulher ela tem essa missão na vida da família, né? Então, a mulher vai ter um olhar que o homem não tem. Quando Deus fala que a mulher é a ajudadora idônea, mas quem tem que pedir ajuda? O homem. Ele tem que saber como comunicar isso também para a mulher. A mulher fica ali atenta, ela sabe, mas às vezes, eu pelo menos, né, eu vou dizer por mim, tem hora que eu estou percebendo ali uma coisa, mas às vezes eu sinto que a pessoa não quer receber. Aí eu me calo, aí eu fico na minha. Porque quando eu começo a fazer aí o feedback negativo, já fechou ali a porta. Eu, opa, É. aí eu deixo, aí eu respeito. Aí eu vejo Deus agir nas situações. Aí eu vejo, eu vejo. Aí eu só chego depois com sutileza e falo, tá vendo? Aconteceu isso, assim, né? Vamos olhar para isso, vamos aprender nesse pequenininho para que não venha o grande e esse grande nos abale por um todo, porque aquilo que cai sobre o cabeça ele é o filtro da casa. Quem é o cabeça? É o homem. Então, ele está ali como uma proteção da mulher. Por isso que a mulher ela ficou como essa ajudadora, é como se ela estivesse na base de todas as coisas, ela é a, a força da coluna principal, sabe? E ele tá ali, ó, sobrepondo, é como se o homem fosse o telhado, caiu a chuva, cai nele. Ele é o filtro para quando chegar na mulher. A mulher é a sustentação. E aí, né, enfim,
é tanta coisa que eu nem vou citar aqui, senão A gente passava a noite falando, né? Pois é muito bom a gente conversar e ter como compartilhar essas questões, né? Porque aí a gente se entende, a gente se compreende, umas ajudam as outras, né? Com suas experiências. Mas, assim, eu tenho o desejo de fazer, sim, um grupo para homens, né? Sentindo, assim, na verdade, o meu maior desejo é que o meu marido acorde e se levante. Se levante para ajudar outros homens, porque ele tem um coração muito precioso, né? Mas ele ainda se fecha para falar muitas coisas. Então, assim, ele é uma pessoa assim, eu não conheço nenhum homem com um coração assim tão generoso e tão puro como ele. Mas infelizmente ele ainda não, né? Mas vamos, por favor, cada um aí coloque meu marido em oração. O nome dele é Eduardo, né? Que o Senhor levante, que o Senhor coloque isso no coração dele para ele ajudar outros, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir grandemente, grandemente. E é isso. Quem sabe vai ser ele que vai fazer o grupo aí para ajudar os homens, os maridos de cada uma. Que é bom quando o homem fala para o E homem, né? também difícil é a adesão dos maridos, né? É o quê? Difícil é a adesão deles nesse grupo, entendeu? Porque, por exemplo, eu pratico algumas técnicas e meu marido estava com uma dor. Eu disse, deixa eu fazer uma terapia. Não, 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 pode ficar com suas terapias. Não quis. Entendeu? Aí é muito difícil os homens. Eu tenho um tio, só para concluir, ele tem 81 anos, mas ele é muito experiente. Ele disse assim, você falando nessa questão da mulher madura, disse uma mulher com 25 anos, ela é madura, ela sabe de tudo, ela resolve tudo. Mas um homem só é homem, veja o que ele diz, com 54 anos é que ele consegue aterrissar e compreender. 54 foi o que ele disse. Eu espero que isso não chegue na minha casa, que essa experiência dele não chegue na minha casa, gente, porque olha, é muito trabalhar de paciência. Eu acho que eu vou ser aperfeiçoada antes, aí o Senhor vai completar a obra nele. Ai, meu Deus. Nós somos espelho, né? A nossa mudança reflete neles. Então, vamos confiar nisso. É Né? verdade. Cada dia mudança, eles vão percebendo inconsciente, eles não vão percebendo conscientemente, não. Né? E é interessante como a nossa ação reflete, assim, né, nas pessoas à nossa volta. É incrível. Às vezes, um detalhe de uma coisa que a gente faz diferente, o outro sente, aí ele fica assim, ele fica constrangido de fazer algo menos. E aí ele começa a querer agradar o coração e tal. E é muito interessante quando como essa coisa de realmente que a transformação começa em nós, que a nossa mudança, né, transfere, reflete no outro. É incrível demais quando a gente vive isso e observa, porque também nós mulheres temos uma questão que é muitas vezes a gente é muito fácil para ali, dependendo de como foi criada, né, para criticar e na hora de observar uma coisa boa e ser grata, às vezes não faz, às vezes não reconhece, né? Então tem que ter sempre esse cuidado nas sutilezas, nos detalhes. Olha, você fez, né? Então é uma forma de promover essa pessoa, dizer parabéns porque você fez tal coisa, não só criticar, mas também saber elogiar quando a pessoa faz uma coisa boa, né? Porque isso é muito importante para eles também. É como se eu estivesse promovendo ele, né? Enfim. Então, gente, boa noite, um beijo para vocês e até mais, viu? Até amanhã. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.